Então aí está a imagem, né, desse desenho de uma cidade medieval. Então, vamos ler o texto dela aqui. Por Amor às Cidades, Conservações, com Jean Lebrun. São Paulo, Fundação Editora. Iluminura extraída de La Vie de Montségur, Saint-Denis, na França. Então, isso é uma imagem de uma cidade francesa. Então, e o comando diz: em 1300, menos de 20% da população do Ocidente reside em cidades, e a maior aglomeração é, de longe, Paris, com 200 mil habitantes, não mais. Podemos inferir, com base nas afirmações acima, que as cidades medievais, letra A, surgiram ou se multiplicaram durante o período tradicionalmente conhecido como Baixa Idade Média, resultado da crise do sistema feudal europeu e despontando como áreas comerciais e aristocráticas que traduziam o mundo em transição. Então aí eu fiz o seguinte questionamento, Alice. As cidades medievais surgiram no final da Idade Média? Elas são fruto de uma crise do sistema feudal? E elas se iniciam como áreas de comércio e aristocrática, ou seja, onde moram pessoas ricas? E aí? Eu acho que elas surgiram um pouco antes, né, do final da Idade Média. Tá? O que se diz Baixa Idade Média é um longo período que, quando ele se diz assim, final, porque a Idade Média ela foi um período muito longo, né? Então, a Baixa Idade Média, o fim da Idade Média, começa ali lá por volta de 1200, 1300, então ainda demora uns 2 séculos ainda de quando ela entra o princípio, o início do fim, e o fim dá uns 200 anos. Aí eu vi aqui que vocês estão numa duvidazinha, então vamos lá, vamos para a segunda. Evidenciar uma mudança radical no modo de vida feudal? Isso sim, isso não se tem dúvida, né? O povo sai de morar no meio do mato, na roça, e vão para a cidade. Tornaram-se centros comerciais? Com certeza. Mas aí vem aqui, ó, reduzir a presença da aristocracia? Isso aqui desconsidera, porque as cidades elas vão ser centro onde moram as pessoas ricas, tá? Então, sempre que você... Lembra que lá na aula até tinha lá o burgo e o forisburgo, né? Então, o burgo é a cidade, então quando começa a crescer demais, o burguês pega as cartas de franquia, o direito de administrar a cidade, cerca, e aí o rico fica do lado de dentro, o pobre fica do lado de fora. Eram áreas caracterizadas pela defesa, como percebemos na imagem, o que explica a exclusividade do comércio, indústria e produção agrícola. Dentro da cidade medieval já tem indústria? Não, Não. E dentro da cidade vai ter a produção agrícola? Também é não. no campo, né? Isso. Em áreas de extensão do poder feudal, com total poder aristocrático sobre a ascendente burguesia, que naturalmente se submetia aos senhores, mantendo a política de obrigações ou impostos que vinha sendo praticada desde o início da Idade Média. Dentro das cidades, continuava o mesmo sistema de impostos, ou seja, as pessoas obrigadas a passar a maioria do que produzia para o senhor feudal? Eu acho que depois que eles fizeram as cruzadas, né, professor, que eles voltaram, que nisso estava explicando na aula, eles mudaram o sistema deles, porque eles começaram a se basear no sistema mais oriental, que eles tinham uma organização melhor. Exatamente. Então, aquela questão de submissão ao poder do senhor feudal, ela acaba. Tanto que a gente falou várias vezes, né? O senhor feudal, ele vai perder muito o seu poder, tá? Então, na verdade, é aqui mesmo. A questão, gente, é isso aqui, ó. Baixa Idade Média. Quando se fala em final da Idade Média, porque a Idade Média ela é dividida em 3 períodos. Alta Idade Média, que é o início, que vai da queda do Império Romano até perto do século V.
Feudalismo, que vai do século V até lá pelo século XI, XII, ali o início das cruzadas, o período das cruzadas. E o século XIII, XIV, XV é o que a gente chama de Baixa Idade Média, que é o final da Idade Média, tá? Então, elas começam sim a surgir na Baixa Idade Média, na parte final do período que a gente considera fim da Idade Média. Crise do feudalismo, crise porque quando eles vão, como a Alice acabou de falar, eles vão nas cruzadas, eles começam a ver o modo de produção, o modo de vida oriental e eles adaptam isso para o lado de cá. As cidades surgem como áreas comerciais e aristocráticas. A aristocracia é grupo de pessoas de uma elite, né? Então, até a tradução grega para aristocracia é governo dos melhores, tá? Então, aí, letra A. 2. Tudo em ordem? Alguma coisa podem falar. Então, vamos nós. A cidade na época do Renascimento... Tem alguém querendo entrar? Lohane. Então, vamos lá. A cidade na época do Renascimento é um ser de razão. Não é só vivida, como também é pensada. A cidade não deve ser apenas prática. É conveniente que seja também bela. Então, essa visão que eles têm aí é da organização, né? Vai-se muito naquela gafe histórica que o professor fez outro dia ali, daquilo que nós somos, daquilo que nós vemos, né, Alice? Você vai chegar, olha, tá tão lindo, é isso que eu quero. Aí a Alice já cortou logo, olha, a Alice chegou lá, olha a Alice vendo, né? O que nós vemos. A gente comete umas gafes históricas às vezes aí, mas é assim mesmo. Então, essa questão desse período não só a funcionalidade, né? Então, conforme a burguesia vai crescendo, ela quer mostrar, um grupo mostrar para o outro que tem mais dinheiro, que a sua cidade é melhor. Começa aquela disputa, né? Paris se acha o centro do mundo, Londres começa a dizer que não quer ela, e assim vai criando essas ideologias de quanto maior, quanto mais bem construída, melhor é a cidade. Tanto que é uma discriminação. Professor, Oi. tá aí uma briguinha que começou bem aí, terminou lá. Ainda não terminou, não, ainda existe ainda uma briga entre eles, mas explodiu mesmo lá no século XX, na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Pois é, e essas brigas acontecem em várias regiões, que nem na nossa região, aqui na região norte, tem uma briga muito grande que é Belém e Manaus. Que Belém começou primeiro, né, com o negócio da borracha, e depois que começou a desenvolver Manaus, mas há uma briga imensa. Os manauaras acham que Manaus é melhor, os belenenses acham que é Belém, os belenenses acusam os engenheiros da época de terem copiado os prédios de Belém para fazer em Manaus. Tem essas brigas entre as cidades aí, isso é normal. Então vamos lá. Com base na citação acima, que aponta para o novo contexto político, social, econômico e cultural da Europa nos séculos XI e XII, analise as afirmativas a seguir como verdadeiro ou falso. Então vamos lá. Os arquitetos projetaram tanto a forma urbana, a partir das formas geométricas belas e ideais, quanto construíram para a comodidade dos habitantes os palácios, praças, fontes e os monumentos. E aí, o que a gente acha? Verdadeiro ou falso? Com vocês, o poder é de vocês. Professor, Oi? você pode repetir só a alternativa? Alternativa. Primeiro, os arquitetos. A alternativa ao comando.
Alternativa. Tá. Os arquitetos projetaram tanto a forma urbana, a partir das formas geométricas belas, ideais, quanto construíram para a comodidade dos habitantes, os palácios, as praças, as fontes e os monumentos. Então, nessas cidades, os projetistas, os arquitetos, eles construíram usando, né, formas geométricas, que é aquela questão do renascimento cultural, já utilizando design grego, romano, como também eles pensaram não só no que era bonito, mas também pensaram no que era funcional. E aí, deixa eu ver quem já aqui, Lorena, eu só quero falar Lorena. Juliana, Daniele, Juan, Christian. Verdadeiro ou falso? Alice. Eu acho que é Tu verdadeiro, acha que é professor. verdadeira? Então vamos lá. Segunda, a centralização do Estado e a ampliação da máquina burocrática para a administração dos negócios públicos, o comércio, a aplicação da justiça e a cobrança dos impostos exigiram que a nobreza se abrisse para o exercício de novas profissões. O que ele quer dizer aí? Que quando acabou o sistema feudal, quando a nobreza teve que se adequar ao Estado Nacional, ao poder na mão do rei, aí os nobres eles tiveram que não só, claro que eles vão continuar sendo nobres, mas que eles vão ter que se adequar, eles vão ter que trabalhar dentro do governo ocupando algum cargo, pode ser político ou administrativo. Vocês acham que nessa reorganização a nobreza ela vai deixar de viver só do nome, do privilégio e vai cumprir algumas funções dentro do novo governo? Eu acho que sim, professor, que é com isso que surgem tipo, os senados que são justamente os nobres que vão discutir sobre alguma lei do rei, eles vão, tipo, para eles ocuparem alguma coisa. Certo, vamos lá. Foram criadas editoras, academias e bibliotecas que permitiram a expansão da cultura letrada e a circulação de novas ideias das principais cidades europeias. Criou-se editoras, criou-se livros que pudesse, principalmente as ideias iluministas, renascentistas, a cultura desse povo fosse espalhada pela Europa e depois pelo mundo. Foi dada oportunidade aos escritores para divulgarem suas obras. Nas cidades foram criadas as bibliotecas para que os livros ficassem lá ao alcance de todos. Nada? Vamos lá. A laicização da cultura urbana provocou o abandono das práticas religiosas. Aqui eu vou parar, tá? Então, laicização é quando tem organizado o Estado. Então, vai ter uma separação. Então, o Estado é laico e a igreja cuida do religioso. Só que o fato do Estado ser laico não significa que as pessoas deixaram de praticar a religião, tá? Então, essa última aí é falsa. Então, se a última é falsa, essas duas aqui não podem ser, né? Correto? Porque essas duas aqui, a última é verdadeira. Voltando aqui, essa daqui
das bibliotecas e dos autores, ela também é verdadeira. Tá? Então, a resposta correta é aqui. Alice, aqui, vamos voltar nessa segunda para a gente ver o que está errado nela. Então, aqui, ó. Exigiram que a nobreza abrisse para o exercício de novas profissões. Na verdade, eles não abriram para novas profissões. Os nobres, eles passaram a fazer parte de cargos políticos. Eu sou conselheiro do rei, eu continuo aqui como conde disso, mas eles não vão se tornar, digamos, o juiz, o advogado, o médico, eles não vão se tornar profissionais em outras áreas. Eles vão ocupar cargos políticos dentro dos governos, tá certo? Sim. Essas novas profissões, muitas vão ser ocupadas pelos burgueses, os filhos dos burgueses que vão se formar lá como advogados, como médicos, esses é que vêm para ser os juristas, para serem esses cargos onde necessita de um grau de conhecimento. O nobre, apesar de mudar a sua função, ele continua sendo uma pessoa que está dentro do governo sem contribuir muito, digamos assim. O nobre não contribui muito, não. Ele é um político que vive da máquina do administrativa, vive da verba pública sem fazer muito para render para a sociedade. Terceira, a respeito do renascimento comercial e urbano, a Europa dos séculos XII e XIII, na Europa dos séculos XII e XIII, considere as afirmativas a seguir. Item 1. As cidades situavam-se no cruzamento de rotas comerciais ou à beira de rios, cercadas por muralhas, e o crescimento provocava a ocupação de terrenos extramuros. Está certo ou está errado? Eu acho que é aquele negócio que o senhor falou Forisburgo. dos ricos ficarem dentro e os pobres ficarem fora. E eles cercavam as cidades e as pessoas iam morar nas margens. Só que eu fiquei em dúvida nessa parte de rio. Não, mas lembra, lá na apresentação, lá no vídeo, eu mandei o PDF disso para você, eu acho que eu mandei. Tem uma questão quando fala da Hansa, das ligas hanseáticas, que todas as cidades, todas as cidades comerciais, elas vão começar a ser montadas próximas às rotas, principalmente deixadas pelos cruzados, e à beira de locais de navegação. Então, as primeiras cidades, as primeiras feiras, elas vão ser todas montadas no cruzamento de rotas dos cruzados e depois rotas comerciais, né, que vão se tornar comerciais, à beira não só de rios, mas também portuárias, né, o Mediterrâneo, depois o Atlântico, e sim, cercadas de muro e os pobres vão ficar do lado de fora. Então o item 1 está certo. E professor? Diga. É aí que é a parte, eu acho que é a partir desse ponto que a Europa começa a se desenvolver, que aí eles se separam, eles não ficam girando em torno de Roma, e aí eles começam a se desenvolver. Cada cidade desenvolve um pouco, aí a Europa começa a ver, quando eles fazem as cruzadas, eles têm um novo ponto de vista sobre as coisas. Exatamente. É por isso que, desde o início, lá, quando nós começamos a falar de cruzadas, eu sempre digo que as cruzadas ela é muito importante, porque a cruzada ela é o movimento que vai fazer da Europa o que a Europa é hoje. É ela que vai começar a fazer a ligação entre o ocidental e o oriental, ela que vai deixar essas rotas comerciais e a partir dela que dá o pontapé do início do comércio, do início do capitalismo. O homem deixa de sair, deixa de ficar naquela história de eu nasci assim, eu tenho que morrer assim, e passa a correr atrás dos seus objetivos, a lutar pelos seus objetivos. E essa questão comercial vai fazer com que eles cheguem aqui também, amplie a visão de mundo deles. Professor? Oi.
O Gabriel tá lhe fazendo uma pergunta lá. E é? Ó, no terceiro parêntese, a circulação da cultura letrada nesse tempo, ela era livre para publicação e alcance de todos? Na verdade, assim, ela ainda não tinha o alcance de todos, tá? Porque o analfabetismo imperava. Só que nesse período ela já começa a melhorar. O que acontece? Com a abertura das faculdades para a burguesia, os filhos dos comerciantes que têm dinheiro, eles já vão começar a ingressar às faculdades e aí eles já vão começar a ampliar o conhecimento. Então, o analfabetismo já começa a diminuir um pouco. E depois, com o passar de algumas décadas, alguns burgueses começam a implementar escolas. E aí já começa, aí tipo, aquele burguês mais pobre, o camponês mais pobre, ele não vai ter um acesso, óbvio, a uma faculdade, né? Se hoje em dia o acesso já não é amplo, imagine, né, lá em 1200, 1300. Mas já vai começar, a ideia desses pensadores já vai começar a atingir uma quantidade maior de pessoas, tá? Porque antes disso ficava na mão de quem? Só da igreja. Então não vai ser de todos, é óbvio, mas já vai melhorar bem. O processo de educação é muito complicado no mundo inteiro. Para tu ter uma ideia, Brasil, década de 40, 50 do século 20, o Brasil tinha mais de 70% do povo no analfabetismo mesmo, sem saber escrever o próprio nome. E hoje em dia a gente ainda tem muitos que são aqueles que nós chamamos de analfabetos funcionais. Ele consegue escrever seu nome, ele consegue até ver ali o endereço ou coisa parecida, mas ele não tem muito entendimento. Ele lê alguma coisa, ele não consegue interpretar. Então a educação ainda é muito complicada em alguns lugares do mundo até hoje. Então, item 2. O processo de expansão urbana estava ligado ao crescimento da produção agrícola e ao fortalecimento de rotas comerciais terrestres entre as cidades portuárias italianas, as feiras francesas e as cidades da região de Flandres. Eu tenho alguma coisa aí que eu tenho certeza que vai confundir vocês. E aí? E aí, dona Juliana, Lohane, Gabriel, Vitória? Quem mais está aí? Daniele, Christian. Ó, o que pode confundir vocês é isso aqui, ó. Tá? Porque fortalecimento das rotas comerciais, perto das cidades portuárias, tudo isso nós já falamos aqui, né? Os processos de expansão, ele vai estar ligado ao crescimento da produção agrícola? Em algum momento vai, porque quando as cidades começam a surgir, a crescer, eles vão precisar alinhar a cidade com a produção agrícola para poder ter alimentos para abastecer a cidade. Tá? Então, o processo de alteração na cidade vai alterar também a vida no campo. O camponês que está lá, ele vai deixar de pensar só em produzir para subsistência, como também ele vai começar a produzir para abastecer as cidades. Então, isso aqui está certo, tá, gente? Então, essa expansão urbana, ela vai também se alinhar ao crescimento da produção agrícola. E sem dizer que, quando a produção agrícola aumenta demais, vai ser um fluxo natural. Se eu tenho muito produto, eu já paguei meus impostos, eu não vou deixar esse produto estragar, eu vou levar para vender. Então, vai começar a circular também a venda da produção agrícola interna, tá ok? Professor, Diga. é aí que começa a surgir o capitalismo, né? Sim. Tipo, eles começam a vender, eles começam a produzir não só pensando na sua subsistência, mas também pensando nos lucros. 3. O ar das cidades torna os homens livres. Era um ditado do período.
referindo-se ao costume de considerar livre o servo que trabalhasse por determinado período de tempo no burgo. Então, o que ele quer dizer com isso daí? Lá quando você estava no campo, você era um camponês. Você era livre? De certa forma, sim. Mas você podia trocar de feudo? Não. Então você não era 100% livre. É o que a gente sempre diz, você deixa de ser escravo de um senhor e passa a ser um escravo da terra. Dentro das cidades, eles começam a pregar isso aqui pelo seguinte: na cidade, não. Você é livre para ir de cidade em cidade, você é livre para praticar outras atividades dentro da cidade. Então, isso daqui, ele dá esse ar de liberdade, tá? Porque o homem da cidade, ele não está mais preso à obrigação feudal, ok? Então, isso aqui também está correto. E a quarta, a autonomia administrativa e jurídica das cidades era conquistada através do pagamento de franquias aos senhores feudais ou da compra de cartas de privilégio. Está certo isso? Como era o nome do documento que dava ao senhor o direito de administrar a cidade? Então, quando... Opa! Franquias. Então, quando um grupo de burgueses, eles estavam se sentindo muito ameaçados, não só pela questão de cobrança de impostos, mas pelo inchaço da cidade, ou seja, está vindo muita gente, está complicado controlar, eles realizavam um acordo ou com o seu feudal ou com o rei em questão. Eles pagavam pelo direito de administrar a cidade, eles compravam as famosas cartas de franquia. Eles pagavam e aí toda a administração passava para a mão do burguês, do comerciante. Eles iam deixar de pagar imposto para o seu feudal? Óbvio que não. Mas eles iam começar a controlar quem entra e quem sai. Então, daí que eles começam a organizar os centros da cidade, organizar as corporações de ofício, que a gente viu lá também, o que pode vender, o que pode fabricar. Então, essa autonomia administrativa das cidades, sim, elas eram conquistadas pelos burgueses e isso através das cartas de franquia, tá? Então, aqui todos os itens estão corretos, ok? Parada assim, eita, voltando para a quarta questão. Por trás do ressurgimento da indústria e do comércio que se verificou entre os séculos XI e XIII, achava-se um fato de importância econômica fundamental: a imensa ampliação das terras aráveis por toda a Europa e a aplicação de métodos mais adequados de cultivo. Com base no texto, é correto afirmar que a Alta Idade Média, isso aqui é o início, tá, gente? Sempre quando vocês ouvirem Alta Idade Média, é o início, tá? Caracterizou-se pela reorganização espacial das áreas rurais, aumentando significativamente a produção de grãos para abastecer a emergente população urbana. Então, lá no início da Idade Média, eles começaram a se concentrar no campo para poder mandar comida para as cidades. Já havia uma população emergente no campo, ou nas cidades? Acho que sim. Na verdade, aqui não. Na Alta Idade Média, ela foi o período de grande êxodo rural. As pessoas abandonaram a cidade e foram
para o campo. Então, sempre vejam isso, Alta Idade Média, século V, o início da Idade Média, tá? Quando há as invasões do Império Romano. Então, nesse período, eles vão se juntar em propriedades rurais e eles vão fazer a produção de subsistência. Eles não vão produzir para abastecer a emergente cidade, a população urbana. Isso de começar a produzir e das sobras serem vendidas nas cidades, aí já vai ser aqui na Baixa Idade Média. B. O contexto descrito foi também decorrência da abertura dos portos europeus no mar Mediterrâneo, que ampliou o comércio e favoreceu a criação de novos núcleos urbanos. Então, reabrir os portos europeus, tirar os portos do Mediterrâneo da mão dos orientais, da mão dos árabes. E ampliar, isso fez com que o comércio ampliasse, com que novas cidades surgissem? Eu acho que sim, professor. Qual foi uma das consequências das cruzadas? Os cristãos ficaram com as rotas esqueci o nome agora, Do Mediterrâneo. Isso, do Mediterrâneo. Exatamente. E eles fortaleceram o comércio deles, criando novas cidades e se desenvolvendo. Exatamente, está correto sim isso aí, tá? Então a letra B é a letra certa. Então, mas vamos ver as outras duas aqui para a gente desconsiderar. As condições climáticas mais severas na porção oeste do continente europeu contribuíram nesse período para a introdução de um sistema de uso intensivo do solo. Uso intensivo seria aquela questão de todo tempo plantando, tirando, plantando. E isso, quando nós estudamos a questão do feudalismo, não tem muito isso, até porque eles não tinham muitas tecnologias de plantio. Mas eles trabalhavam no sistema de revezamento. Então, enquanto uma parte estava produzindo algo, então, tipo, eles dividiam mais ou menos em 3. Uma parte produzia um produto, no segundo outro produto e um terceiro descansava. Eles sempre faziam esse rodízio. Então, as questões climáticas não interferiam no sentido de como eles plantavam. As condições climáticas, elas interferiam no resultado final, né? Se chove pouco ou chove muito, ia destruir a plantação, tá? Mas no sentido de eles adequarem a agricultura de acordo com as condições climáticas, usar mais ou menos o solo, não tinham isso. E aqui o que morre... professor? Oi, pode dizer. Eu acho meio confuso a Idade Média, porque uma hora a população vai do campo para a cidade, porque a cidade está mais desenvolvida, a população vai em busca de melhorar a vida, educação, e depois a invasão do Império Romano, tem os povos bárbaros, assalta e a cidade volta toda para o campo. Aí quando chega lá no final, a população volta para a cidade de novo. É um vai e vem danado, que é quando o Império Romano pega aquele período que a gente chama de Pax Romana, né, que ele está em paz, o que o povo faz? Sai do campo e vem para as cidades. Então, as cidades do Império Romano estão desenvolvidas, os soldados ganharam dinheiro, os soldados estão vivendo bem, então vai todo mundo para a cidade. De repente, começa a briga. Aí lá vem os povos germânicos dominando tudo que era deles de volta. Aí lá sai o povo correndo de volta tudo para o campo. Aí lá mais na frente vai ter um período que o povo vai precisar de comida. Aí volta o povo para o campo. Aí dali a pouco o povo, a cidade desenvolveu. Aí volta o povo. Então, essas questões de êxodo rural e êxodo urbano é muito, muito, muito constante dentro da história. De todos os lugares. Nós, dentro do Brasil, já tivemos muito isso. O início, né, no final no início da República, nós temos uma grande população no campo. Depois vai ter o desenvolvimento das cidades, da indústria ali na década de 30, 40, 50. Aí lá vai o povo para a cidade. Hoje em dia nós já temos não é um êxodo, mas muita gente já procurou o campo como uma forma mais saudável de se viver. Então a gente está sempre para lá e para cá. E a Idade Média ela é confusa, porque na Alta Idade Média é uma coisa, quando se reestrutura dentro do feudalismo é outra. Quando chega no final do período das cruzadas, né, da Baixa Idade Média, já muda de novo. Aí você sempre tem que ficar ligado, porque as coisas estão sempre mudando.
Então, a Eles questão... estão se desenvolvendo, né, professor? Exato, Aí eles estão... constantes mudanças vão, principalmente esse período que a Europa está se desenvolvendo mesmo. Tipo, eles estão buscando novas culturas, novas técnicas, novas tecnologias, e aí eles vão se desenvolvendo, é uma constante mudança. É tipo aqui no Brasil que acontece hoje em dia, mais ou menos no final do século passado, início desse novo século, tá, o Brasil está mudando muito. Exato. Aí o que desconsidera aqui é essa questão da atividade industrial, tá? Essa questão de mudar muito é aquilo que a gente sempre conversa. Por que que o grau de evolução humano ele se deu de forma diferente? Porque nós nos desenvolvemos de acordo com a necessidade. Então, quando o europeu... Eu vou já parar aqui a apresentação, que já são 11h27, já a gente encerra. Então, quando a gente se desenvolve? A gente se desenvolve quando a gente está passando por um momento de dificuldade. Então, é a dificuldade, a necessidade que faz com que a gente busque formas de sobreviver. É a lei de Darwin. Você tem que se adaptar. E aí você vai buscando novos meios. Então, quando o europeu chega aqui no continente americano, ele encontra uma civilização altamente complexa. Digamos assim, o Azteca, o Inca. E ele encontra povos, na visão dele, primitivos. Tribos que viviam da natureza. Por quê? Um desenvolveu grandes civilizações e o outro não. Porque a natureza aqui, principalmente os nossos amazônidas, aqueles que viviam na floresta, eles não tinham esse pensamento de acumular. A floresta era suficiente para eles sobreviverem. Já o povo asteca, eles, conforme a população foi crescendo, eles já tiveram que aprender a plantar e a desenvolver uma agricultura, já tiveram que evoluir. E essa evolução dentro da Europa vai acontecendo muito porque eles vão brigando muito entre eles, é muita gente concentrada, aí um desenvolve de um jeito, outro desenvolve do outro, aí rápido, porque a população cresceu muito, rápido eles acabam com os recursos naturais, eles têm que buscar em outros lugares. Então, é as dificuldades que vão fazendo o povo europeu a correr atrás das coisas.